A turma começa a entrar daqui a pouquinho, aí a gente já entra falando desse assunto, né, que acho que é muito, né, totalmente relevante. Tem vários anos que esse assunto de pricing é um assunto que me chama muita atenção, principalmente por causa da diversidade, né, da complexidade, porque envolve comportamento, né, humano, envolve dados, envolve parte lógica, e na realidade é onde que faz a primeira linha, né, do demonstrativo de resultado, que é a linha de receita. Se você erra no preço, você mata a lucratividade da empresa como um todo, né? Então, tanto para vender com prejuízo, quanto também para poder não conseguir gerar demanda suficiente do produto ou serviço, né? Então, acho que esse... Bom, mas só 2 minutinhos que a gente começa, 8h03, né? E dá só uns 5 minutinhos aqui. Ô, Luiz, Oi. sem contar também que o falar de preço, você é chique, você fala price, né? Também é uma opção de posicionamento da empresa, né? A empresa que Sim. cobra mais caro, ela é vista de forma diferente na empresa, no mercado, né? Sim. Eu não sei se porque eu estou ficando velho, né? Ficando velho e charmoso, eu tenho visto muita empresa assim que cobra mais caro para sair da vala comum da guerra de preço, né? Sim. Né? Que é... É uma forma de se você diferenciar também, isso é muito interessante. Sim, é uma forma de posicionamento, né? Então, salve, cadê a minha mesa? Ah, tá. Então um já conhece o outro aqui, já está falando. Bom, acho que já só esperar o 8:05 cravado aqui, né? Só para poder quem entrou aqui na hora, mas essa questão realmente é muito relevante. Então já estamos aqui com 31 pessoas. Aos pouquinhos vamos entrando mais um pouquinho. Deixa eu dar o 8:05 aqui cravado para poder a gente começar a falar desse assunto, né? Então a gente tem falado, né, dos assuntos. A gente teve uma outra aula, Finance Masterclass, né, que a gente está chamando, sobre simulação econômica e financeira, que está lá no YouTube, né? Então, aí com isso, quem quiser depois verificar, aqui vai ficar gravado. Deu 8:05, então acho que a gente pode começar agora, né? Vou compartilhar uma tela aqui para a gente começar desse assunto. Então, eu estava pensando aqui, né, de ser bem dinâmico, de dar exemplos práticos, para depois a gente bater um papo, trocar ideias, né? É um assunto extremamente importante, ao mesmo tempo extremamente complexo, né? Principalmente porque envolve comportamento de consumidor, envolve cálculos econômicos e financeiros, mas é um assunto muito importante, acho que para todos, né? Todos os líderes, né, e gestores têm que ter um bom conhecimento sobre precificação, né? Então, que muita gente fala de pricing, que é o processo de fazer uma precificação baseada no lucro. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Bem-vindo, né, a todos que estão aqui. Eu vou compartilhar, já começar a compartilhar uma tela, e quem for tendo dúvidas, podem ir perguntando, que a gente vai fazer aqui de uma forma bem interativa e dinâmica. Então, deixa eu pegar aqui. Vocês estão visualizando a minha tela? Sim. Tá legal. Tá ok? Tá ok. Então tá, deixa eu minimizar aqui. E aí, Alex, qualquer coisa você vai me sinalizando se der alguma coisa errada, que aí eu perco todo mundo de vista. Deixa Pessoal, comigo. então, a gestão profissional de preços e o impacto no lucro é tão, mas tão relevante. Por quê? Porque o objetivo de todo negócio é o quê? É gerar lucro de forma sustentável. O que é isso? É gerar um lucro que não seja um lucro somente a curto prazo, comprometendo o médio e o longo prazo, porque é possível sim gerar lucro a curto prazo, comprometendo o médio e longo. É só
esgarçar todos os gastos da empresa, parar de investir, no caso de produção, de manutenção preventiva, parar de investir em marketing, que você constrói um pouco o resultado a curto prazo, mas você destrói o longo prazo da empresa. Tá? E também é possível construir o médio e o longo e destruir o curto prazo, que na realidade você não consegue chegar nem no médio e longo. Então, o objetivo de todo o negócio é gerar lucro de forma sustentável, de forma responsável. Ok? Então, com isso, qual que é o cenário atual? O cenário atual é o seguinte: as empresas apresentam, na sua grande maioria, baixa lucratividade. E por que isso? Sabe? Uma das causas fundamentais é essa daqui, ó. Os líderes, gestores, não dão a devida atenção ao lucro. E por que disso? Geralmente, muitos líderes são empreendedores que começaram a empresa do zero e para começar do zero vai ter que dar o foco onde? É vender, é entregar o produto ou entregar o serviço ou vender aquele produto, né? Ou produzir. Enfim, são alguns atributos que ele tem que fazer, senão a empresa não consegue nem alavancar. E com isso, não consegue dar a devida atenção aos detalhes do que compõe ao lucro da empresa. E na medida que a empresa vai crescendo, o que acontece? Começa a inchar a empresa. Né? Ah, não, agora eu preciso de uma pessoa de RH com mais 2 assistentes. Agora eu preciso de mais pessoas em contabilidade com mais 2 assistentes. Aí eu coloco um almoxarife, por exemplo, o almoxarife quer fazer mais controles, já contrata outra pessoa. E se a gente não der a devida atenção ao lucro, nós vamos agregando na empresa, na medida que ela cresce, custos e despesas desnecessárias, que vão só fazer o quê? Reduzir a lucratividade da empresa e vai tornar a empresa lenta, por um grande motivo. A grande maioria dos líderes, né, englobando, né, todas as empresas desse universo da empresa, não dão a devida atenção ao lucro. E, consequentemente, o lucro, se você não dá atenção, ele vai sair, ele vai vazar por um monte de buracos, vamos dizer assim. Então, com isso, eu queria passar com vocês aqui agora quais são as formas de fazer um negócio crescer. Só existem 5 formas de fazer um negócio crescer com prosperidade, e aí eu vou fazer essa introdução dinâmica para poder a gente depois entrar um pouco mais da questão de discussão do preço em si. E as 5 formas de fazer um negócio crescer: primeiro, aumentar a quantidade de clientes. Essa é uma das formas de fazer o negócio crescer. Segunda forma, aumentar a frequência das vendas. Se o cliente comprava a cada 1 mês, né, é possível fazer ele comprar a cada 1,5 vezes por mês. E assim sucessivamente. Então, eu queria só, antes de avançar um pouquinho, né, fazer uma ressalva, que aqui a gente vai estar falando de aspectos mais genéricos, né, de B2B, vendas de empresas para empresas, de B2C, venda para o consumidor final, né, e também de serviços. Então, na medida do possível, eu vou evidenciar algumas particularidades de cada um dos negócios, né, porque tem negócios que às vezes a frequência de venda vende uma vez por ano, ou vende um projeto e depois não vende mais. Então, mas aqui, um dos pontos é aumentar a frequência de vendas. Terceiro ponto, aumentar o ticket médio, ou seja, aumentar o valor vendido em cada transação. E como que é feito esse aumento de ticket médio? Esse aumento de ticket médio é possível vendendo uma quantidade maior daquele produto naquela venda específica, vendendo produtos complementares que a gente chama de cross-selling, né? Então, por exemplo, se você vai e compra um terno, né, o vendedor vai te tentar vender uma gravata, né, uma meia, um sapato,
tudo que agrega aquela sua venda principal, que é uma forma estruturada de aumentar o ticket médio. E a outra é vendendo uma versão... eu estou achando que o áudio tem áudio aberto aí. Aí se vocês puderem só dar uma olhadinha. Aí a outra forma é vender uma versão superior. Então, isso aqui é muito claro quando a gente vai numa concessionária comprar um carro. Né? Então, tem uma entrada, um carro com a entrada principal, tem o intermediário e o mais alto. Então, aí toda a estratégia de pricing, de precificação e de versões dos carros para poder você sempre tentar uma versão um pouco superior, que, consequentemente, vai trazer uma margem de contribuição maior para a empresa. Então, essa é a terceira forma de aumentar, fazer o negócio crescer. A outra, que vai ser um dos assuntos, é aumentar ou otimizar os preços, e aqui a gente vai avançar nesses detalhes bem específicos. E a quinta forma é o quê? Aumentando a produtividade da empresa. O que é a produtividade da empresa? É de fazer a otimização dos custos e despesas, reduzindo, se a empresa estiver do mesmo tamanho, ou não deixando eles crescerem na mesma proporção que cresce a receita, porque senão a gente vai crescer e ganhar ineficiência. Tá? Então, essas são as 5 formas de fazer um negócio crescer. Recapitulando, porque a gente vai fazer uma dinâmica aqui, e eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, aumentar a quantidade de clientes. Segundo, aumentar a frequência das vendas. Terceiro, aumentar o ticket médio. Quarto, aumentar os preços. E quinto, aumentando a produtividade, que é a otimização dos custos e despesas. E para isso, para poder entender a situação de alguns de vocês hoje, eu vou compartilhar ao vivo, eu queria que vocês fizessem a seguinte dinâmica. Pode pegar até o celular. Tá? Então, vocês vão entrar no celular, vai digitar www.menti.com e vocês vão incluir o código 502899. E aí vai aparecer um ranking de algumas perguntas, na hora que você vai visualizar. Aí você vai colocar qual que é o foco da sua empresa hoje para fazer o negócio crescer, o primeiro foco, na ordem de importância. Tá certo? Cite Pessoal, o Alex... Luiz, eu acabei de compartilhar aí no chat o site e o código, tá? Perfeito. Se tiverem dúvidas, podem me chamar. Vocês estão visualizando aqui o Menti? Está visualizando, Alex? Estamos, pode ir. Então aqui, ó, gente, ao vivo. Quem for entrando e fazendo isso daí, vai aparecendo aqui ao vivo. Ô Luiz, desculpa interromper. Que código que você falou? Tá aqui, ó, 881252. Tá logo acima aqui, ó. Acesse www.menti e use esse código. 881252. Vocês podem... Luiz, Oi. Eu compartilhei o código errado, então só vou mandar aqui de novo. 881252. Isso. Estou passando aí para vocês copiarem, pessoal. Na tela também vocês vão visualizar. Na tela aqui do Zoom. Pessoal, pera aí. Acho que eu falhei aqui. Esquece isso daí. Apareceu. Pessoal. O primeiro deu certo. Foi o Menti errado. Pera aí. O primeiro deu certo. Deu certo, mas é porque foi o Menti errado. Pera aí. Foi o Menti errado, gente. Pera aí. O nome Menti é estranho. Ao vivo e a cores aqui. Vamos lá. Foi o Menti errado. Vocês me desculpem. Pera aí. Vou zerar, vou para o outro Menti. É esse Menti aqui, ó. Desconsiderem o que eu falei. É esse Menti aqui, ó. 6 responderam. Pessoal, desculpa. É esse daqui, ó. Qual que é o ranking no foco da empresa de vocês? 5028. Então, o foco primeiro aqui para aumentar a quantidade de clientes. É o primeiro lugar.
Aumentar o preço está em último lugar por enquanto. E qual que é o número desse mentir, Luiz? 50, 28, 99. Ó, 8 respostas. Aqui é só para poder a gente ter uma noção. Qual que é o foco, né, da empresa hoje para fazer o negócio crescer? Né? Então, já tem 8 respostas aqui. Vocês estão visualizando ao vivo aqui, né? Sim. 9 respostas. Doze respostas aqui. Mais um pouquinho que a gente vai visualizar. Olha para você ver, vocês vão achar isso daqui. As 5 formas, são as únicas 5 formas de fazer o negócio crescer. Sim. 50, 28, 99. 50. Bom, 17. Vamos só esperar mais um pouquinho. Então, aqui, ó, ao vivo, 18 pessoas já responderam. Aqui acho que a gente já consegue ter uma visão grande, né, de quais são as prioridades das empresas hoje. E é 22 pessoas. Vocês estão visualizando a tela aí do Mentir? Tá legal aqui, tá dando para ver. Então, pessoal, isso daqui é só para a gente ter um reflexo, que eu já sabia mais ou menos o que acontecia, porque há sempre uma estatística por trás disso. Né? Então, que aqui, ó, tem 24 pessoas. Primeiro foco, aumentar a quantidade de clientes. Né? Geralmente é isso. Né? Até porque a empresa, para crescer, clientes, aumentar a quantidade de clientes, que é todos fundamentais. Né? Todos isso daqui a gente precisa realmente fazer. A segunda, que está aqui, aumentar a frequência de vendas, né? Que é trabalhar a eficiência comercial. Terceiro, aumentar o ticket médio. Quarto, aumentar a produtividade, redução de custos e despesas. E o quinto, que é a questão do preço. Então, e é exatamente isso. O reflexo aqui é o que reflete na grande maioria das empresas. Tá? E isso daqui é um problema. Não que as outras coisas, tudo precisa ser feito. Né? Na realidade, não tem como estruturar e fazer uma empresa crescer em uma só alavanca. São em todas as alavancas. Mas o grande ponto que eu gostaria de mostrar para vocês e voltar aqui é o seguinte. Vamos visualizar agora uma simulação de um crescimento da empresa. E aqui eu vou na planilha certinha, sem erro, sem ter que voltar atrás, que é o seguinte. Ó, prestem muita atenção. Quem não conseguir acompanhar, é só colocar no chat que o Alex ajuda ali, porque às vezes eu não consigo visualizar. A gente tem aqui, pessoal, um cenário 1, que é o cenário inicial. Esse cenário, o que ele tem? Essa empresa, ela tem 600 clientes, né, com 0 novos clientes no período, 0 clientes perdidos no período, número de transações por ano. Então, cada cliente desses 600, ele compra 8 vezes por ano, tá? E aí, e com um ticket médio de R$350 por transação. E o que isso significa com essas variáveis aqui? Que essa empresa faturou 1.680.000 no ano, eu coloquei os impostos de 168 mil, 10%, variável, o CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, ou a empresa que fabrica, custo do produto vendido, ou a empresa que presta serviço, que é o custo do serviço prestado, está em R$1.008. Com despesas variáveis, comissão e etc., de 134 mil, ela tem uma margem de contribuição de 369 mil.
despesas fixas da ordem de 235 mil. Então, essa empresa ela tem um lucro de 134.400. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse cenário inicial. Agora, primeiro cenário, aumentar o número de clientes. E a gente sabe que para aumentar o número de clientes é o quê? Foco em investimento, em marketing, não é? E vendas. Mas um foco expressivo nisso. Vamos supor que a gente mantém a mesma base de clientes e ganha 18 clientes, que são os 3%. Com 18 clientes que eu ganhei naquele período, mantendo o número de transações e o ticket médio, eu aumento o lucro do meu negócio em relação ao cenário inicial em R$ 11,88. Eu aumento 8,3% o lucro, aumentando em 3% a minha base de clientes. Aqui eu não estou considerando que existe perda de clientes ao longo do ano que isso acontece. Tá? É só para poder ter uma facilidade da gente comparar. O segundo cenário de crescimento da empresa, eu vou aumentar em meia vez o número de transações por ano. E ele vai passar de 8 para 8,5 transações por ano. Então, se eu conseguir, e como que eu vou fazer isso? Efetividade da força de vendas, por exemplo, de empresas que têm vendas externas ou vendas internas. Vamos supor que a empresa tem vendas externas. Muitas vezes o representante ou vendedor não consegue passar naquele período, naquela loja, né? Ele aumenta o período, não tem um sistema para poder monitorar qual que é a parte de vendas, então a frequência ou quando aquele cliente está pronto novamente para uma venda, seja através de tecnologia, independente do que for. Se a gente fizer isso e aumentar em meia transação por ano, o lucro vai para 23.100 adicional em relação ao lucro inicial. Então, eu tenho um ganho de lucro em relação ao cenário inicial de 17,2%. Agora, vamos para o outro cenário que vocês colocaram lá. Se eu aumentar em 5% o ticket médio, né, então o meu ticket médio ele vai sair de 350 para 367,50. Como que eu vou fazer isso? A gente vai ver um pouquinho na frente. Pacotes, combos, né? Então eu posso aumentar esse ticket médio de várias formas que a gente vai visualizar. O que acontece? Eu vou aumentar o lucro para 152 mil, então eu vou aumentar 18 mil reais em relação ao cenário inicial. Então, que vai dar 13% de aumento de lucro em relação ao cenário inicial. Agora vamos bater no preço. Se eu conseguir, e aí a gente vai discutir o como, aumentar em 5% o preço com ações de pricing, eu vou ter o mesmo faturamento que 5% do ticket médio, de 1,764, né? Só que aqui eu fiz alguma coisa a mais. Eu falei que se eu aumentar em 5% esse preço, eu vou perder 1% de clientes. Tá? É uma simulação. Então, aqui eu ainda estou perdendo cliente, porque eu repassei o preço. E aí, a gente vai ver essa estrutura lá na frente. O que acontece com isso? Olha para onde que vai meu lucro. 188 mil, perdendo 6 clientes. Então, meu lucro, ele passa para 54 mil reais adicionais em relação ao cenário inicial. Eu tenho um aumento de 40,5% do aumento do lucro ao mexer na alavanca de preço. Vamos supor aqui que eu perca 12 clientes, eu perco 12% de clientes, 2%. Mesmo assim, o meu lucro é o maior de todos com relação aos outros cenários. Vamos supor que eu perca 3% de clientes. Ainda assim, o meu lucro é o maior de todos. Tá? Então, por que eu quero falar isso? Pelo seguinte, porque precificar causa medo. E precificar e, às vezes, elevar o valor, né, de forma estudada, claro, não é de forma aleatória. Por que é tão difícil a precificação? E por que a resposta que vocês deram lá
reflete a realidade da grande maioria das empresas. Por que isso? Primeiro, o medo do desconhecido. Poxa, se eu aumentar o preço aqui, será que eu vou perder muito cliente? Como que vai ser? Né? Eu não sei o que vai acontecer, principalmente se eu não tenho dados na mão e tenho conhecimento para fazer essa movimentação. O outro é o medo do conflito. Não é? Puxa vida, agora eu aumentar o preço, como que eu vou conversar com aquele comprador? Nossa, ele vai me matar, ele vai me esquartejar. Né? Então, com isso, o que acontece? Esse medo do conflito, todo mundo fala, não aumenta preço não, que já vai perder um monte de cliente lá. Não tem jeito de aumentar preço. É outro ponto. Medo da rejeição. Não é? Então, nossa, eu vou ser rejeitado ali naquele cliente, né? Ele vai me tirar fora. Né? Eu vou perder aquele cliente se eu aumentar o preço. Tá? E isso, gente, é realmente o que acontece. Todas as vezes que é provável que vocês pensaram no aumento de tabela, provavelmente vocês pensaram, puxa vida, será que vai acontecer? Nossa, vai dar um problema e eu vou perder cliente. Nossa, como é que eu vou olhar para aquele comprador lá? O que eu tenho que fazer? Eles mandam eu aumentar o preço, porque não é eles que vão ter que ir lá negociar. Tá certo? E por quê, gente? Porque o ser humano, ele busca sempre por duas coisas, ou prazer ou evitar a dor. Então, todas as decisões do ser humano é em busca do prazer ou para evitar a dor. Só que tem um agravante nisso. O evitar a dor é muito maior do que a busca pelo prazer, porque o ser humano não gosta de sofrer. E com isso, o aumento do preço vai fazer ele ter medo do desconhecido, conflito, rejeição, e isso é dor. Então, o ser humano, por natureza, ele tenta evitar essa dor. Por isso que precificar é tão difícil e comunicar essa precificação. Ok? Então, com isso, eu vou avançar aqui um pouquinho para uma pesquisa que foi feita com relação a clientes. Quais eram as grandes, os grandes itens que levam à perda de clientes? Um deles é conveniência. Então, a conveniência de comprar por um iFood, a conveniência de comprar por uma loja de bairro, a conveniência de comprar por um serviço que você já sabe que vai te entregar tudo pronto. Isso, a perda da conveniência ou a falta de conveniência é um dos fatores que leva à perda de clientes. O relacionamento é um outro fator. Porque a venda, o que ela acontece? Ela acontece não é de empresa para empresa, é de uma pessoa que está vendendo para uma pessoa que está comprando. Então, o relacionamento, ele é fundamental em todas as transações humanas, né, de venda e compra. Outro fator, produto, prazo e preço. Claro, não, você está falando que preço não interfere? Não, interfere muito. E aí a gente vai ver qual que é a diferença entre preço e valor, tá? Mas preço, produto, prazo e preço é um outro fator que leva à perda de cliente. E uma grande coisa, mas uma grande, a indiferença percebida. Então, se você tenta vender algo para aquele cliente, né, e depois você não dá atenção, você não vê se aquele produto ou serviço foi bem recebido, se agregou valor ou não. Ou se você não procura aquele cliente, só na hora que você quer vender, você vai lá e bate na porta. Então, essa indiferença, porque a venda de humano para humano, é um dos principais pontos de perda de clientes. Então, esse daqui foi uma pesquisa norte-americana que foi feita dos grandes itens. Então, para quê? Para desmistificar que a gente só perde cliente pelo preço. Isso não é verdade. E vocês viram a importância da precificação no lucro da empresa. E aí a gente vai avançar. Opa! Você tem uma porcentagem disso aí ou não? Não tenho, Júlio. Não tenho.
né? Em Beleza. termos de porcentagem, eu não tenho, né? Foi só a parte qualitativa mesmo. Tá? Com isso, e aí, gente, se vocês quiserem ir perguntando, pode perguntar, tá? Quais são os tipos de precificação existentes, né, e que as empresas e empreendedores geralmente utilizam para precificar seus produtos ou seus serviços? É o seguinte: primeira, e mais utilizada de todas, custo mais markup. Ah, não, eu sou um distribuidor, eu vendo, eu compro a quanto? Tanto, jogo markup de 30%. Ah, não, eu vendo a tanto, jogo markup de 40%. Então, essa precificação é errada? Ela tem vantagem e desvantagens? Tem. Quais são as vantagens? É muito simples. Você pega o custo e repassa, pega o custo e repassa. Qual que é a desvantagem? Você pode estar perdendo dinheiro, porque você não vê o que é o real valor para o cliente, né? Ou você pode estar perdendo vendas, de estar precificando acima do que o cliente aceita e deixando venda em cima da mesa. Só que isso daqui é muito, mas muito usado pelas empresas. Custo mais markup, principalmente empresa que faz compra e venda de produtos. O outro é precificar baseado somente na concorrência. Então, se você é líder de mercado, né, você vai ditar o preço, né, com toda certeza. E é o que todo mundo almeja. Só que só existe um líder de mercado, né? O restante são seguidores. E aí, o que faz? Olha mais ou menos o preço da concorrência e precifica. Tá? Isso daqui já é um aprimoramento com relação a custo mais markup, né? Só que isso daqui não entra em alguns detalhes que a gente vai visualizar para poder fazer uma precificação correta. Tá? E aí a gente vai sempre estar ancorado a um concorrente. Mas o concorrente tem que estar ancorado? Tem, mas é uma das variáveis. A outra forma de precificar é preço do ano anterior, mais um pequeno aumento. Joga a inflação aí. Então, é a época de fazer o aumento. Tá certo? Então, isso daqui acontece muito. Mas não é pouco, não. Muito. Isso daqui, gente, só de pensar em repassar preço uma vez por ano, não é o repasse de preço, é de estudar o preço uma vez por ano, a principal alavanca geradora de lucro para a empresa está simplesmente sendo deixada ao que vocês viram lá, ao quinto plano. E é a alavanca que mais traz lucro ao cliente. Eu posso falar que a precificação errada acontece na grande maioria das empresas. Tá? Então, isso daqui, eu vou te falar, é um absurdo, né, deixar a segundo plano um item tão relevante no lucro da empresa. E aí a gente vai cair para a quarta, que é onde que a gente vai focar a nossa atenção, que é a precificação baseada em valor, que é o que a gente chama de precificação estratégica. Então, o que é isso, né, dessa precificação estratégica, para a gente começar a aprofundar um pouco mais nesses tipos de precificação? A precificação estratégica, ela é o quê? Uma coisa que primeiro, antes de passar para ela, eu vou mostrar para vocês uma figura que eu adoro essa figura. Vamos lá, passamos aqui. Então, uma figura vermelha para vocês. A gente tem... todos sabem que o grande ponto, né, das empresas para aumentar o lucro é fazer o quê? Aumentar a margem de contribuição total das vendas. E o que é margem de contribuição? É a receita das vendas menos todos os custos e despesas variáveis. Então, receita menos custo e despesa variável é a margem de contribuição. Por quê? A margem de contribuição é o que sobra para pagar as despesas fixas e gerar o lucro da empresa. Então, a margem, que é aqui, que a gente está visualizando, é o grande foco, né, das empresas. Só que aí, essa margem, eu chego a partir de algumas características que a maioria das empresas também não pensam como fazer. Então, a empresa, ela parte do lado esquerdo aqui, né,
que é onde que a gente chama de formação de preço-alvo, tá? A gente parte de um preço base. A partir desse preço base, o que que a gente faz? Identifica quais são os atributos de valor percebido pelos clientes. Porque o mais absurdo que acontece, e isso acontece há muito tempo, é que as pessoas também, né, os líderes, os gestores, não sabem o que é valor para o cliente. Não sabem se aquele incremento no serviço que ele está colocando, que vai gerar custo, se aquilo é valor para o cliente, porque às vezes o cliente não considera aquilo como valor, então só vai agregar custo. Então, aqui é a importância da gente entender o que é valor para o cliente. Se você vende um serviço, se o prazo é valor para o cliente, porque às vezes você joga um prazo muito curto, aquilo não é valor para o cliente, e você agrega muito custo para fazer isso. Então, é entender quais são os atributos de valor para o cliente e estruturar o seu produto ou serviço com atributos de valor para chegar aonde? Num preço-alvo, que é o preço aonde o cliente vai ver que o valor percebido é maior que o preço cobrado. E isso é muito importante, gente. Só existe, guardem muito bem isso, só existe, gente, desculpa, tá tocando aqui, eu também tô ao vivo aqui, tá tocando o interfone aqui. Só existe o quê? Gente, espera só um pouquinho. Só existe valor para o cliente e a transação se o valor percebido pelo cliente for maior do que o preço cobrado. Porque se o preço cobrado for maior que o valor percebido pelo cliente, não vai existir transação nenhuma. Então, isso daqui é onde que a gente forma o nosso preço-alvo. E como que faz isso? Geralmente, produtos, a gente tem que agregar serviços associados àqueles produtos. Tá? E quem vende serviços é tentar produtizar esses serviços. Então, são as formas de tentar agregar valor. E aí, cada cliente, cada setor é específico. Então, ao chegar a esse preço-alvo, a gente tem do lado direito, que não vai ser o foco aqui, a não ser de uma variável, a gente começa a falar que é onde que vaza as margens e os custos. Então, são aonde que há o vazamento para chegar à margem. Que é o quê? Uma coisa impressionante a gente vai ver, desconto. Tem gente que não controla desconto, né? E o desconto vai direto no preço, né? É uma alavanca. Frete, né? Se você não controlar, vai embora. O próprio custo da mercadoria vendida ou do serviço prestado. Tudo isso são vazadores de margem para a gente chegar nessa margem final. Então, a gente tem 2 pontos. Do lado esquerdo, aqui, né, que é onde que a gente vai agregar valor, e do lado direito para poder retirar o que está tirando valor nosso. E com isso, eu já queria avançar mais um ponto, que tudo que acontece é o seguinte, é percepção de valor no momento do cliente com relação ao preço. Tá? Então, isso daqui, gente, para precificação estratégica, é de fundamental importância. Se fosse possível estabelecer, e ético, né, um valor para o cliente, né, em cada momento da vida dele para um determinado produto, seria o preço ideal, que é o que ele percebe de valor naquele momento. Exemplo, se você está no deserto, quanto que você pagaria em uma garrafinha de água? E agora, se você está na beira de uma cachoeira cristalina, com água límpida, né, que pode beber, quanto que você pagaria numa garrafinha de água? É o mesmo valor? Não é, com toda certeza. É o mesmo produto idêntico. Então, a percepção de valor do momento, né, com o cliente é o que vai fazer ele pagar aquele preço ou não pagar aquele preço, tá certo? Essa é a percepção de valor no momento
do cliente. E isso vai envolver o quê? Variáveis de mercado. Então, eu tenho que monitorar variáveis de mercado, né? O que está acontecendo com a economia? Está com Covid? Não está? A China está crescendo, Estados Unidos está crescendo, qual que é a demanda de produtos? Qual que é a demanda de serviços? Né? Então, isso daqui são monitoramentos para poder você fazer. Monitoramento também das variáveis do CRM, né? Que é o quê? É Customer Relationship Management, né? Então, que é o relacionamento, são as ferramentas para poder se entender o cliente. Aquele cliente gosta de prazo, o que é valor para ele e o que não é valor para aquele cliente. Então, que momento que eu faço isso? Em que momento que eu faço aquilo? Tá? Então, isso daqui é de fundamental importância vocês monitorarem para conhecer cada cliente como se fosse único. O outro é a capacitação contínua da equipe comercial. Então, a capacitação contínua da equipe comercial é fundamental. Porque às vezes você pode agregar muito valor, o time comercial não sabe passar aquele valor da ponta. E o nível de serviço também. Então, o nível de serviço vai mostrar o valor que o seu produto tem ou não. Todo cliente vai monitorar o nível de serviço. Se você promete prazo de entrega e não entrega, vou te falar, o nível de serviço vai lá embaixo. Então, isso tudo interfere na percepção de valor do cliente. Bom, avançando mais um pouquinho. E quais são os influenciadores dessa percepção de valor que vocês podem utilizar para precificar? Um deles, aqui eu vou dar alguns exemplos, tá? Garantias. Usando garantias, a percepção de valor aumenta. Porque quando você usa garantia, por exemplo, tem um hotel nos Estados Unidos também, que ele tem a garantia sol de verão. Então, se você compra lá 7 dias, né, no hotel, na praia, se der 2 dias de chuva, você recebe o dinheiro de volta. E é claro, olhada a estatística anterior, período, tudo isso, mas é uma forma de garantia. Então, isso vai fazer com que o cliente avalie na cabeça dele o risco daquilo. E se você reduz o risco, a possibilidade de compra é muito maior. Tá? Então, garantia é muito utilizado. Né? Tipo essa do sol de verão. Outro tipo de garantia. Se não estiver satisfeito, pegue seu dinheiro de volta. Né? É porque a gente parte muitas das vezes da premissa que todo mundo é desonesto. Mas a premissa real é que todo mundo é honesto. Né? E existem algumas pessoas que são espertinhas, mas a maioria não é. Então, se você faz isso, né, e monitorar a estatística daquilo, o aumento da taxa de conversão pode ser tão superior do que aquelas pessoas que vão devolver o dinheiro que compensa usar essa garantia. Luiz Henrique, você está falando que isso serve para tudo? Não. Cada negócio é um negócio, né? Por isso que eu falei, pricing é uma coisa muito relevante, porque tem que estudar, tem que testar, tem que ter dados, e a gente vai falar um pouquinho nisso. Né? Outra coisa, tempo de entrega acordado ou desconto no preço. Se eu não te entregar no prazo que eu te prometi, eu faço um desconto no seu preço. Tá? Então, algumas garantias são muito utilizadas no mundo digital de treinamentos online. Se você 15 dias, você pode pegar seu dinheiro de volta. Né? Isso daí, porque reduz a sensação de risco do cliente, se ele vai gostar ou não vai. Isso aumenta muito a taxa de conversão. Então, esse é um outro ponto. Usando garantia para influenciar percepção de valor. Outra, apresentação do preço. Gente, isso daqui conta demais. Tem gente que fala, não, custa R$5.000, é isso daí. Gente, a forma como você apresenta o preço faz total diferença na percepção de valor. Né? Então, vocês acham que quando terminem em 9 ou 7, é estudado aquilo? É estudado. É claro que se você aumenta muito demais o valor, isso daí, se você começar a colocar 9 no final, a pessoa vai falar, está querendo me enganar. Né? Mas para produtos de baixo valor, menor, isso faz fundamental diferença. Por exemplo, aqui, tipos de apresentações. R$5.000 com tudo incluído. R$5.000 não é um valor pequeno. Pô, a transação, não, o cara chutou o preço, é 5.000, jogou redondo. Outro, vai apresentar
4.999 com todos os impostos. Ah, não, esse daí tá querendo me enganar. Por R$1, o negócio custa R$5.000. Esse daí tá fazendo julgada comigo, né? Tá querendo julgar em cima disso. Outro, em torno de R$5.000. Ué, em torno de 5 mil? Assim, vai ser quanto? Né? Eu não tenho segurança. E um outro, por exemplo, 4.173,68 mais impostos, totalizando 5.008,42. Então, a percepção, né, aqui, né, agindo de forma ética, né? Claro, é que não, ele calculou realmente o preço, né? Não é um chute ali ou tentando táticas para poder me pegar para produtos de maior valor agregado. Quer ver uma outra coisa que é muito relevante de apresentação do preço? É pacotes, né, ou combos. Vê a Microsoft, né, na época que não era 365, não é? E mesmo em alguns produtos era. Por exemplo, o Word, se você for assinar, né, ou comprar, é R$100. Né? Excel, mais R$100. O pacote Office junto é 199, né? Ou 159. Então, eles estruturam a apresentação do preço para incentivar efetivamente o quê? A compra daquele produto que você está direcionando. Então, a Microsoft, se vocês entrarem no site dela, é nítido isso. McDonald's, um sanduíche sozinho é quase o preço do combo. É isso? Então, ali, ele está fazendo uma apresentação de preço para poder te influenciar a levar o que ele acha relevante. Para quê? Para elevar o ticket médio, para elevar a percepção de valor, para várias dessas características. E palavras de impacto. Né? Então, por exemplo, em projetos de consultoria, eu vou te dar o retorno de tanto, porque está estudado tanto. Né? Isso daí, algumas palavras de impacto fazem total diferença na apresentação do preço. Tá? E que isso leva efetivamente a quê? Né? Ao aumento dessa percepção de valor. Outra coisa muito importante, muito. O ser humano, ele naturalmente, ele vive de comparação. A gente vive no mundo dual. Só existe o bonito porque do outro lado você compara com o feio. Né? Só existe o escuro porque do outro lado existe a claridade. Então, o ser humano, ele só consegue ter referência por comparação. Isso é notório. Então, se você, ao apresentar a sua solução, o seu produto ou alguma forma, e aí, claro, que varia de setor, tem que estudar, entender, um pacote A, um pacote B e um pacote C com preço muito alto. O que quer dizer isso? Em várias empresas que fazem isso. Ah, não, esse pacote C é muito alto, então o A é o mais barato, então eu vou levar o B. É porque a empresa está direcionando para poder levar o B, tá certo? Então, quando você compara, eu tô um projeto de consultoria, eu vou valer um valor fixo e um valor variável, né? Esse valor. Então, essas formas de apresentação elevam muito a percepção de valor. Bom, vamos para o outro. Outro ponto é o seguinte, e aqui principalmente em vendas B2B, vendas de valor agregado bem mais alto. Tenha certeza que o cliente percebeu o valor antes de anunciar o preço. Tá? Se você não tiver certeza que o cliente percebeu o valor antes de anunciar o preço, não anuncie o preço não. Porque senão na cabeça dele, o lado da balança que ele vê o valor vai estar pequeno e o lado da balança que ele vê o preço está muito alto. Então ele não vai comprar porque o preço está maior do que o valor percebido. Se você mostra o valor para o cliente, o que é valor? É o que vai no ponto de dor dele para suprir aquela dor. Se você mostra o real valor para o cliente e faz isso antes de apresentar o preço, né, ele vai ver a percepção de valor e logo após isso você apresenta o preço, ele vai colocar na balança, puxa vida, o valor é maior do que o preço percebido, então eu vou comprar. Tá? Então, principalmente quem faz venda de serviços, né, ou produtos mais caros e estruturados, né, agregue valor primeiro. E no final, aqui, né, outro item, tem mais itens, né, mas acho que eu tenho aqui dar uma resumida, é a capacitação do time de vendas na venda de valor. Gente, assim, é notório a falta de capacitação do time de vendas de vender valor. Já chega no cliente,
Ah, não, que não sei o que, esse produto, ah, não, também caro, ó, te dou 10% de desconto. O cara nem pediu, o vendedor já vai dando desconto, tá certo? Assim, é uma coisa... Por quê? Porque o desconto é mais fácil, é a forma que ele aprendeu a vender valor. Então, tem uma empresa que entrou com uma linha de produtos novos, por exemplo, no ramo de alimentos, né? E aí, de produtos saudáveis. E aí o vendedor não sabia vender o valor daquele produto saudável, o que ele ia fazer, como que ele vai entrar no supermercado? O vendedor, o comprador do supermercado, tem 50 produtos sendo concorridos para a mesma gôndola. Se você não conseguir vender o valor do que aquele seu produto vai gerar para o supermercadista, ele não vai entrar com o produto na gôndola. Não adianta. Então, gente, e a capacitação é um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. Para quê? Para que o vendedor saiba vender valor. E aí, vendas B2B tem inúmeras metodologias, né? Venda B2C também. Então, isso daqui são formas de você aumentar a percepção de valor do cliente. Porque no final, sempre pesem o seguinte: o valor percebido pelo cliente é maior que o preço, ele compra. O valor percebido é menor que o preço, ele não compra. E aí, claro, que vai fazer a comparação com demais concorrentes do mercado. Só que às vezes é preferível não vender do que vender abaixo do preço, que vai matar o lucro da empresa. Bom, e no final, aqui, dentro da precificação estratégica, é o vazamento de margem. O principal vazamento de margem, igual foi falado, é esse daqui, ó. Descontos concedidos. Gente, isso daqui, a maioria dos descontos não são controladas, né? Não sabe o desconto que o vendedor está dando, e muitas das vezes sabe, mas não tem nenhum acompanhamento para saber se o vendedor deu aquele desconto. É porque faltou no final, não é por uma estratégia, é simplesmente porque já está acostumado. O meu preço é tabela com desconto, ele já chega com preço menor e ele fica sem margem, sabe? Então, isso daqui, vou te falar, se fizer em várias empresas, né, onde que tem política de preço, um trabalho só em cima de desconto concedido, fazendo que os vendedores saibam vender valor, isso daqui já dá uma mina de dinheiro. Mas uma mina, 3% de redução de desconto concedido é 3% do valor absoluto do lucro da empresa, praticamente, exceto com imposto associado, essas coisas, e algumas vezes se a empresa for lucro real. Mas é na veia esse resultado. Tá? Então, um dos principais pontos são os descontos concedidos. E aí, dentro de todos esses aspectos, né, tem mais um que eu gostaria de falar, que não está aqui, que é, ao aumentar o preço, e a gente visualizou naquela planilha, é a elasticidade da demanda. Então, tem produtos que são elásticos. Deixa eu só voltar aqui. Tem produtos que são elásticos. O que são produtos elásticos? Quando você aumenta o preço, ele é muito sensível ao preço e cai muito o volume de vendas. E tem produtos que são inelásticos. Você aumenta o preço, claro que é a determinados patamares, né? E ele quase não tem influência no volume de vendas. E o que eu vejo de empresas que, para produtos ou serviços inelásticos, derrubam o preço sem sentido, tá certo? E aí vai deixar dinheiro na mesa, com toda certeza, e vai influenciar o lucro da empresa, como vocês viram a importância do pricing. Então, elasticidade ou não elasticidade, como é que eu vou saber se é elástico ou inelástico? Aí é dados, sabe? Para preço, a gente tem que mergulhar com dados. Então, deixa eu colocar esse preço e ver qual que é o comportamento. Deixa eu ver esse preço e qual que é o comportamento. E no final, gente, é uma conta básica. O que vai sobrar mais dinheiro no final? Se eu aumentar 5% o preço e perder 1% de cliente, financeiramente vale a pena? Se for para aquela empresa, valeu muito a pena, mas muito. Não é pouco não, valeu muito a pena. Né? Então, compensar, não, vou perder 1% de cliente, mas se vai aumentar 40% o seu lucro em relação ao cenário inicial, você é louco de não fazer isso? E a outra coisa é o seguinte, se o aumento de preço cair muito o volume, o que vai acontecer? Reduz muito a margem. Aí não compensa financeiramente. Tá? Então,
é importante saber quais são produtos elásticos ou serviços elásticos e os inelásticos para a gente fazer essa conta. Tá? Só que aí, Luiz Henrique, é só financeiro? Não, não é só financeiro. Por exemplo, eu sei que eu preciso entrar com um determinado produto, né, no mercado do norte. Exemplo, né, dos supermercadistas. E lá eu preciso fazer o que a gente chama de high-low, que no preço de gôndola, no caso de produto, tá? Eu entro com preço base e faço promoções periódicas, semanais ou quinzenais, que eu jogo no low. E o cliente vai acompanhando aquilo, e no Brasil isso dá muito certo. Tá muito certo fazer high-low em supermercado. E aí eu vejo qual que é o comportamento, só que eu estou bancando, comprometendo um pouco a minha margem para poder ganhar valor. Tá? Por quê? Porque eu preciso aumentar o market share aonde? No Nordeste. Então, isso é muito representativo. E aí eu vou falar o que aconteceu com o Grupo Pão de Açúcar, tá? O Grupo Pão de Açúcar em 2008, né? De forma rápida, né? Porque a gente já está quase chegando aqui no final. O Grupo Pão de Açúcar, em 2008, o Galeazzi, ele era o presidente, ele estava capitalizado, tinha um caixa de R$1 bilhão aproximadamente, e aí foi perto da crise, né? Lá da bolha imobiliária dos Estados Unidos. E aí o Galeazzi ficou sabendo que ia acontecer essa crise, e ele apostou que a crise ia acontecer. Então ele captou mais R$1 bilhão no mercado financeiro para fortalecer o caixa, subiu para quase R$2 bilhões de caixa, e muita gente falou: Galeazzi, você tá maluco, cara? A gente tá com R$1 bilhão de caixa, você vai colocar mais um pegando? Ele falou: eu prefiro ter um custo que eu sei qual que é aquele custo, que é a despesa financeira, do que eu ficar à mercê de um custo que eu não sei precificar, que é uma crise que aconteceu. Então, ele fortaleceu, reduziu o investimento, enquanto o Carrefour e o Walmart não fizeram isso. O que aconteceu? Lehman Brothers foi para o espaço, estourou a crise imobiliária dos Estados Unidos, que consequentemente foi uma crise mundial. O Grupo Pão de Açúcar estava com caixa muito forte, muito mais que o Carrefour, né, e o Walmart, que estavam fazendo expansão de lojas. O que ele fez? Na hora que ele estava com caixa, ele foi nos fornecedores, comprou com preço muito mais baixo, porque estava pagando à vista, e ele podia pagar à vista, porque ele estava com caixa, todo mundo apertado, e ele repassou esse preço para o cliente. Ele perdeu margem nisso? Perdeu. Mas qual que era a estratégia deles? Ganhar mercado em relação ao Walmart e Carrefour, e ele ganhou muito mercado, fez a virada de jogo no Brasil e depois começou a reestabelecer a margem dele, aumentando a margem de contribuição, a margem de EBITDA, etc. Sabe? Então, quando a gente sabe julgar com essas jogadas de preço, mas mirando no lucro, porque no final, preço não é vendedor que dá. Preço vem marketing e finanças. Se finanças não tiver envolvido em estruturação de preços, a lucratividade da empresa vai pro buraco. Normal. Tá certo? E outra coisa muito comum também. A remuneração de um vendedor é amarrada a volume de vendas. Só que a empresa quer vender margem de contribuição. Não vai vender. A mensagem que passa não foi essa. Tá? Então, esse é um ponto. E chegando, né, para o final aqui da nossa live, os 8 mandamentos do pricing estratégico. Primeiro, tenha uma estratégia de preços. Fundamental. Tenha uma estratégia de preços para você proteger a última linha do seu negócio. Outro, segmente o seu mercado, porque cada cliente é um tipo de cliente. E aqui você vai conseguir ver a percepção de valor de cada um dos clientes. Outro, crie uma política de preço justa e transparente. Gente, esconder preço e não ser justo e transparente, assim, primeiro que já não é ético. E segundo, né, que isso daí um cliente vai e fala que não sei o que, cria uma política de preço, mas tem que ter uma política. Política de desconto, política disso. Né? Então, cria uma política de preço. Evite a guerra de preços, senão você vai para o buraco. Todas as empresas que entraram em guerra de preços vai para o buraco. E você, assim, eu já cansei de escutar isso. Cansei. Ah, não, eu tenho muito concorrente, né? Não paga imposto, que não sei o quê. É um problema. Vou te falar. Eu não sei como é que eles vendem. Essa empresa vai para o buraco.
ou não paga imposto, não sei o quê, mas ela vai para o buraco, vai para toda endividada. O problema é que é o seguinte, vai uma para o buraco e sempre surge outra. Mas agora, é muito triste, mas é uma realidade, gente, muitas empresas vão sair do mercado. Infelizmente. Né? Então, mas para quem está capitalizado e saber fazer essas jogadas, é a hora de começar a tentar ganhar mercado. Né? Em alguns setores, em outros não. Né? Então, tudo aqui depende. Outro, prepare sua força de vendas para vender valor. Tá? Não é vender preço, chegar e lá vai dar desconto. Tirar pedido não precisa de vendedor, vai para a internet. Tá? Então, isso daí é preparar a força de vendas para vender valor. Utilize táticas de preço, de como que você apresenta o preço, como que monta os combos, né? Como que você faz ações, no caso de produto, para varejo, de trade marketing. Então, de serviço, como que você faz isso? Utilize as táticas de preço. Se for repassar preço, comunique seus clientes com antecedência, sabe? Principalmente em clientes maiores. Isso daqui de chegar de cima da hora e falar, amanhã está aumentando o preço, isso daí, vou te falar, desgasta relacionamento. Né? Então, fala, tá tendo aumento, que não sei o que, eu vou repassar. Mas principalmente se for grandes clientes, geralmente tem um processo estruturado, né, de pricing para poder passar. E as empresas, né, as mais estruturadas, né, geralmente tem um departamento de pricing, que é fundamental, eu acredito, para a grande maioria das empresas. Se não tiver o departamento de pricing, a empresa for menor, mas pelo menos que o líder e o principal líder pense também em pricing, em precificação. E outro, monitore e controle seus preços proativamente. Nada de, cada vez por ano eu repasso o preço mais IGPM, mais inflação, mais não sei o quê. Gente, precificação é percepção de valor. Né? É percepção de valor. Então, se a gente não visualizar efetivamente, de estar monitorando como é que estão os preços dos meus concorrentes, como que está o meu cliente, qual que é o ponto que o meu cliente se encontra, o que é valor para ele, está mudando, não está mudando. Então, isso daqui vai destruir o valor da empresa. E aí a gente volta aonde? No grande ponto relevante, que é o seguinte, né? O grande ponto que eu falei lá atrás, e eu só vou reforçar mais um pouquinho. Os líderes não dão a devida atenção ao lucro. Né? Não trabalham o lucro, né? Porque assim, principalmente, né, em alguns países, Brasil é algum deles, que às vezes fala de lucro, fala assim, nossa, não, dinheiro é até pecado. Né? Gente, o lucro é o que mantém a máquina rodando. O lucro é que vai gerar emprego, né? Porque vai possibilitar a empresa fazer investimento. O lucro é que vai dar a liberdade para a empresa crescer e liberar os executivos, os líderes, de ficar só caçando dinheiro em banco. Tá certo? Porque perde a energia de estar caçando dinheiro em banco para poder focar em agregar valor, aumentar estratégias de vendas, estratégias fundamental de marketing digital, não é, que é fundamental tá fazendo hoje em dia. Não é? Então, focar no core business do negócio para fazer o negócio crescer. Então, isso daqui é um ponto. Tá? Então, gente, só para poder retomar, né, o que eu queria refazer, que é o seguinte, hoje, que a gente visualizou, né, tá chegando aqui, estourando um pouquinho o tempo, que os tipos de precificação são esses daqui. E que o grande foco é a precificação baseada em valor. E isso daqui envolve testes. Testes e mais testes e monitorar o comportamento. Porque através dos testes você cria conhecimento. Principalmente um mundo muito dinâmico. E tá aí, data science, que é a ciência de dados, para poder a gente trabalhar e saber o que é, o que não é, o que influencia, o que não influencia e entranhar nisso. Porque se a gente não fizer isso, isso daqui está sendo deixado para trás. Tá? Esse ponto aqui, ó, de preço, que aqui eu vou voltar para 1%, tá certo? De 40% de incremento de lucro em relação ao cenário inicial, trabalhando o pricing. Pessoal, acho que eu passei um pouquinho, só que eu queria só mais um pouquinho de antecedência e o furo que eu dei no início, né, recuperar ele.
que é o seguinte. Eu queria ver, porque muitas pessoas, né, assim, então, como a gente tem muito tempo que trabalha em finanças, na estratégia de empresa como um todo, né, de agilidade de negócios, mas de forma aprofundada, tem algumas pessoas que me procuraram, não só empresas, para poder ver questão de mentoria, né, se a gente podia mentorar por grupo e tudo. E assim, eu não montei nada, não tenho nada montado, né? Mas eu queria ver, porque se for de interesse de algumas pessoas, e aqui é claro, por amostragem, aqui não precisa deixar nome, não precisa deixar nada disso. Eu só queria ver se seria interessante eu estruturar assuntos para mentoria, onde que a gente entraria alguns assuntos, tá? Mas eu construiria junto com as pessoas. Né? De como montar os demonstrativos econômicos e financeiros da empresa, de como fazer a análise e quais são os principais indicadores de performance do negócio, como você vai comparar você com outro setor para ver se você está deixando ou não dinheiro em cima da mesa, se você está indo para o buraco ou não, como ter uma precificação muito mais assertiva, como se compensa ou não endividar para fazer aquele nível de crescimento, porque às vezes você pode endividar para poder crescer, mas está destruindo o valor do negócio. Então, assuntos relacionados a finanças estratégicas. Então, essa mentoria, o que eu pensei, não é consultoria, né, individualizado para cada empresa, mas seria um grupo, não sei, de 10 pessoas, né, por exemplo, onde que a gente, semanalmente, aulas de 1h30, 2 horas, e aí a pensar, né, aqui, opa, vou te falar, o Alex é dinâmico aí, ó. E aí, de estar fazendo aqui essa mentoria. Aí eu queria só pedir para vocês responderem, né? Aí sim, nesse mentir, né, que eu vou passar aqui agora, e eu vou voltar aqui, só um minutinho, que aí agora... Quem teria interesse? Esse daqui, ó, é anônimo no YouTube. É só para eu saber se compensa ou não seguir de forma bem transparente, seguir adiante com isso. É só responder isso daqui, ó. Você teria interesse, né, não vai deixar nome nem nada, é só para poder ver se desenvolve ou não, em participar de uma mentoria com foco em finanças estratégicas, onde que ao longo, sei lá, de 5 semanas, toda semana a gente trataria de um assunto profundo, profissional, com conhecimento de causa, né, e de negócios, nada de teoria, né, de conhecimento prático desses 23 anos que eu tenho de rodagem no mercado. Se compensa ou não, só para poder eu ter uma dinâmica para ver se eu avanço ou não com isso. Se vocês puderem responder. O Menti é esse daqui, ó. Entra menti.com 881252. Bom, isso aqui vai... Só pedir se vocês responderem, não precisa nem ficar aqui, né? Mas aí eu peço para responder, só para poder a gente ver se tem compensa ou não. Mas eu queria, né, parar aqui de compartilhar e peço para vocês continuarem respondendo, só por quanto mais respostas que a gente tiver, melhor. Mas agradecer esse tempo e abrir para perguntas, se vocês tiverem perguntas, quiserem trocar alguma ideia. Aqui eu estou aberto, né, para poder conversar, o Alex está aí também, né? Mas antes de abrir para perguntas, queria agradecer esse tempo, né, de 1 hora aí de ficar me escutando de assuntos técnicos, né? Mas que eu julgo serem extremamente relevantes para todos vocês. Pessoal, eu já compartilhei aí também um link do nosso grupo do Telegram, onde a gente expõe informações relevantes com relação a finanças, pricing. Quem quiser e tiver interesse, a gente, diariamente, a gente posta esses assuntos lá, tá? Tá no Telegram e eu passei aí para, se vocês quiserem, se integrar a gente, tá? Ao grupo. Vocês têm alguma pergunta, gente? Quem quiser fazer as perguntas, podem ficar à vontade. Eu gostaria de fazer uma, não sei se posso, se estão me ouvindo, né? Sim, Vinícius, pode ficar à vontade. Tudo bom? Boa noite. Primeiro, parabenizar aí vocês pela iniciativa, né? Material de primeiríssima qualidade, explanação fantástica. Eu atuo aí no mercado com pricing já tenho 5 anos. Eu estou no mercado um pouco mais diverso do que a maioria. Eu estou no mercado de aeroportos, né? Então, precificação para a gente envolve não só o nosso produto, mas também uma questão regulatória, né? Eu queria ouvir de você um pouquinho como é que a gente consegue
conseguiria reeducar o mercado nesse sentido? Como é que eu posso dizer? A gente tem um mercado logístico aeroportuário que ele está no red ocean puro, né? E a disputa é praticamente por preço. As soluções são entregues de forma comoditizada para o mercado e o mercado, então, vê ali praticamente uma relação de preço. E, assim, qual seria seu conselho, né? Obviamente, aqui não é uma consultoria, mas qual seria, assim, uma dica sua sobre como iniciar essa conscientização do mercado de que isso é ruim para todo mundo, inclusive para o cliente, que é o mercado não inova, ele não se reinventa, não oferece novas soluções, que as margens estão estranguladas para todo mundo, né? Então, ouvir um pouquinho da sua opinião sobre isso e agradecer mais uma vez a oportunidade de poder participar. Então, Vinícius, aí né, ótima pergunta. E como tudo em pricing, não tem uma resposta aqui. Vou falar, faz isso, isso, que não é. Mas por onde que eu entraria, né, em cima disso? Primeiro, antes de avaliar de qualquer questão de preço, de avaliar para cada um desses clientes o que é realmente valor para eles. Tá? Então, o que é efetivamente valor? Né? Prazo é valor, preço é valor, com toda certeza, mas quais são todos os atributos de valor? A partir do que é valor para esses clientes, de fazer um comparativo de como que nós estamos, enquanto empresa, com relação aos nossos concorrentes. Né? Isso tudo para poder estruturar. Tá? Por quê? Porque se eu tiver muito melhor que o meu concorrente e alguma coisa que não é muito valor para o meu cliente, eu simplesmente estou agregando custo. Tá? E aí eu vou ter que repassar e vou estar perdendo margem. Né? Porque a questão lá, naquela figura, tanto é de aumentar a percepção de valor, quanto reduzir o vazamento de margens, e isso também envolve custo. Então, a partir dessa lógica toda, é que eu verificaria se eu agregaria produtos ou serviços adicionais para poder pegar a dor, e usando também algumas técnicas de vendas, né? O spin selling, que pode ser uma, né? que é um livro muito relevante para poder ler. Para poder verificar isso. Porque pode também acontecer, é claro, que aquele mercado é tão oceano vermelho que, vou te falar, o meu posicionamento é preço, então eu tenho que derrubar tudo de custo que não está associado a valor para o meu cliente para poder ganhar lucratividade e conseguir ganhar no preço. Não é? Então, é de ter uma visão ampla disso para sim saber qual que é a abordagem. Né? Então, não é uma resposta, talvez a que você gostaria, que é isso, né? Mas é de identificar para poder ver esse posicionamento. Mas sempre quais são os atributos de valor e aquele atributo de valor, como que eu estou com relação aos meus concorrentes e quanto de importância que ele dá para cada valor daquilo, para poder eu saber me posicionar. E a partir disso, ver se tem como agregar valor e diferenciar o preço, ou eu tenho que reestruturar a empresa para derrubar aonde que são aqueles vazadores de margem ali, para poder eu, apesar de estar no oceano vermelho, conseguir efetivamente visualizar isso. Né? Mas geralmente o oceano vermelho, e se tem a possibilidade, e hoje acontece muito isso, né? Aí já estava passando sem falar, de ver se existem formas de diferenciação que o mercado não está pegando para poder inovar. Né? Então, de montar de ter núcleos de inovação, que a gente chama de inovações incrementais e inovações disruptivas, aonde, por exemplo, a Magazine Luiza foi um grande case de transformação digital, né, no Brasil. E aí, inovação incremental é o que eu posso inovar ali dentro do que eu tenho. E a disruptiva é para pensar totalmente fora da caixa para virar o mercado. Né? Porque hoje, na transformação digital, modelos de plataforma, estratégia baseada em plataformas, ou outras coisas, dependendo, isso está disruptando o mercado. Então, a gente pode tentar ver aonde tentar sair de oceanos vermelhos. Sabendo que o oceano vermelho ainda, para várias empresas, é o motor 1, que é onde que ainda gera o motor econômico. E o motor 2 é a inovação. Porque aquela inovação, aquele motorzinho 2, se ele der certo e for crescendo, pode chegar no momento que ele incorpora o motor 1 e vira um outro negócio e de forma disruptiva.
Não, perfeito. Obrigado aí pela aula. Realmente, obrigado mesmo. Agradeço. Que é isso, né? Obrigado você por ter participado. Né? Bom, pessoal, tem Por aqui favor, é também Luiz? isso, Django, né? Isso, exatamente, Luiz. Luiz, eu queria escutar um pouco de você também, porque o que acontece? Eu trabalho hoje numa empresa, eu venho de uma empresa, na verdade, que estava ligada a soluções, né? Então, ela ofertava um serviço, então ela tinha uma área de precificação pouco desenvolvida, mas que estava mais ligada até pelo porte da empresa, de ser um porte mais intermediário, estava mais ligada à parte de produtos, a marketing, venda de forma geral. Então, eu trabalhava com desenvolvimento de novos negócios e eu conseguia visualizar tudo que você está me falando, ok? Aham. Hoje eu trabalho numa empresa que ela é de aluguel de carros, ok? Então, acredito que ela passa por alguma particularidade parecida ao que o Vinícius estava mencionando, né? Uhum. Mas eu tenho uma área de pricing que ela não tem um nível, apesar de ser uma empresa de um porte grande, ela não tem uma área de pricing, ela não tem uma integração tão grande com a área de produto em si. Boa parte das pessoas de pricing não tem vamos colocar assim, esse mindset ligado à geração de valor, e a empresa em si como um todo entra no mercado que, não, olhando até um pouco, pensando até dinâmica de porta, alguma coisa assim, ela não está muito ligada à diferenciação. Assim, teoricamente estaria, mas na área de pricing essa discussão ela ainda é muito primária, apesar do porte da empresa. Então, assim, uma subida de preço, uma receita adicional, alguma coisa desse tipo, quase que hoje em dia os esforços são todos tratados única e exclusivamente com a questão de, vamos colocar assim, de pressões de oferta e demanda, né, propriamente dito. Eu queria entender com você, dentro dessa realidade, se existiria algum conselho, algum ponto em específico que você acredite que, considerando assim como o Vinícius falou, né, em que as pressões de oferta e demanda estão sendo mais mandatórias, né, se existiria algum conselho que você poderia dar nesse sentido para a geração de uma receita adicional, alguma coisa do tipo. Então, assim, eu acredito, Django, que como várias empresas fazem isso, um grande ponto é de ter atenção, porque a questão do preço não é só da área de pricing, igual você muito bem falou, né? Tem aonde toda que gera de valor, né? E os vazadores de margem, isso daí é multifuncional. Então, uma coisa que tem dado muito resultado é não só montar a área de pricing, mas montar grupos multifuncionais, squads, bem dentro de uma mentalidade ágil, né? De agilidade de negócios, de metodologias ágeis, de montar esses squads com um grande objetivo. Como eu vou, né, incrementar valor para o cliente e capturar esse valor em preço. Porque aí são as estratégias diferentes e vai usar tecnologia, data science, marketing, percepção de valor e visitas de campos, de montar esses squads para a mesma coisa começar a entender a relação que tem entre percepção de valor, preço, momento de compra, quais variáveis, quais atributos, da onde que vem esse cliente. Né? Geralmente ele concorre e decide com o preço, então tem várias variáveis que é multifuncional. Envolve tecnologia, marketing, né? A própria área de pricing e tudo. Então, assim, a ideia que poderia ser é montar um squad, né? As pessoas chamam de squads, que são grupos multifuncionais usando algumas metodologias ágeis de entrega a ciclos curtos, mas com um grande objetivo. Como vou criar e capturar valor, né? Porque para poder pegar isso, teria que entender o negócio, por isso que eu falo que o pricing ele é diferente, porque às vezes a empresa do mesmo setor, mas em regiões diferentes, tem comportamentos de preço, né, e do consumidor completamente diferentes. Né? Então, por isso que dados, a gente fala que dados é o novo petróleo, e é mesmo, né? Quem tem os dados na mão sabe o que vai ter que fazer. Né? Então, na hora. Então, acho que a sugestão seria montar realmente esses squads multifuncional, envolvendo todas as áreas, como você bem falou, com um grande objetivo. Eu quero capturar valor. De quanto? Isso porque eu preciso disso para ter o lucro e aí envolver todo mundo para poder ver como que vai repassar
Isso sendo criando novos serviços, produtos, ou segmentando de forma melhor, ou vendo atributos de valor. Né? Então, eu acredito que possa ser isso, Django. Né? Aqui não dá para poder dar respostas prontas, né? Porque tudo é dados. Não, perfeito, mas foi suficiente para alguns insights. Obrigado, Luiz. De nada. Luiz, Bom, pessoal, uma última perguntinha, uma dúvida, pode ser? pode, claro, Marcelo, fica à vontade. Primeiro, parabenizar vocês aí, o Alex, Luiz Henrique. Fantástica a apresentação. Queria saber se, inclusive, essa apresentação ela vai ser disponibilizada para a gente, porque eu achei ela muito boa. Se vocês puderem disponibilizar, seria ótimo. Ela vai estar no YouTube. Né? A gente vai subir, tão logo ela fique disponibilizada, ela vai para o YouTube. Ótimo. E aí a gente compartilha com todo mundo aqui, né? Lá do YouTube da C2W. Excelente. Eu sou sócio de um escritório em Belo Horizonte e a gente está passando por um momento aí de crescimento, né? Eu achei interessantíssimo aquela simulação que você fez com relação aos focos de crescimento. E eu queria só tirar uma dúvida, eu acho que eu já tenho até a resposta, mas eu queria esclarecer isso com você. Na verdade, ali existem vários focos, né? E eu estou entendendo que, na verdade, o crescimento de uma empresa ela depende, na verdade, de uma mistura certa de cada foco, ou seja, de uma dedicação certa para cada foco, ou seja, cada um é um parâmetro que se você alterar um parâmetro ou melhorar o outro ou diminuir o outro, você influi diretamente no seu resultado. Por isso que a gente precisa, então, na verdade, essa é a dúvida que eu quero ter com você, de uma consultoria especializada para que a gente possa, enfim, identificar e saber exatamente quais são os pontos e qual a sintonia certa para tentar o crescimento. É isso mesmo? O entendimento é esse? Perfeito. É isso mesmo, Marcelo. Porque qualquer processo, seja de estruturação para o crescimento da empresa, ou empresas que estão em dificuldade em reestruturação, não é um único tiro certeiro que vai dar aquele resultado. Então, a construção de um simulador e ver, se eu fizer isso aqui, qual que é o impacto? Esse vai dar um impacto. Aí eu precisaria aumentar em tanto de clientes para poder eu ter esse impacto. Puxa vida, para aumentar em tanto de clientes, eu sei que o custo de aquisição, né, para empresas que têm isso, o custo de aquisição de cliente é de tanto, então não tem esse investimento. É ter esse simulador e a partir dessa simulação, você sair com os grandes projetos com uma parte em cada um dos elementos. Né? E aí, a hora que você tem essa clareza, é foco nesses elementos para poder efetivamente fazer esse crescimento. Tem uma coisa que é muito interessante, isso que você falou, o Andy Grove, que foi o CEO da Intel, né, e que fez a grande virada da Intel, né, e transformou ela na potência que ela é hoje, né, isso lá foi na década de 1970 os quebrados, ele falava que a arte da gestão é você escolher poucas, né, metas mais essenciais dentre inúmeras metas e focar nelas. E o grande ponto é saber em quais nós vamos focar e direcionar energia. Porque senão a gente só vai direcionar esforço sem resultado. Né? Essa é a grande sacada. Legal. Muito bom, cara. Excelente. Parabéns, cara. Muito bom mesmo. Obrigado vocês, né, que estarem aí participando, né, entrando já noite afora. Isso aí. Excelente. Bom, gente, então, o meu e-mail vai estar aqui, e o e-mail do Alex também. Se quiser entrar em contato, tá aí, pode ficar à vontade. Queria, de novo, agradecer vocês, que assim, é um prazer enorme, né, de estar aqui e cumprir o nosso propósito, né, que é levar o conhecimento para poder impulsionar, agilizar as empresas, impulsionar a performance das pessoas, dos times, porque a gente acredita que é através das empresas que um país vai crescer de forma sustentável, né? Reduzindo desigualdade social, gerando renda e crescimento. E para o crescimento da empresa, tem que passar por lucratividade. Né? Empresa que não gera lucro é ilusão, porque ela não consegue crescer e realmente trazer um mundo mais justo. E com esse crescimento, para todos os empresários, ter um novo nível de consciência, né? Que não é o lucro a qualquer custo, olhar holisticamente a empresa para poder efetivamente cumprir dentro do papel da empresa a diferença que ela faz numa sociedade, principalmente para a gente ter uma sociedade mais justa, transformada através das empresas. Então, assim, eu agradeço, né, a possibilidade de estar aqui,
né, mais um momento passando para vocês e compartilhando essas ideias. Né? Com essas perguntas que vocês nos fazem, também sempre é um aprendizado recíproco. Então, gente, muito obrigado. Tá aí o e-mail e qualquer coisa é só, né, com dúvida, entrar em contato, que a gente está por aqui. Combinado. Um abraço para todo mundo aí, pessoal. Tenha uma boa noite. Obrigado, viu? Boa noite, um abraço, gente.